Olá, bom dia! Há 3 semanas, o Meu Paraná iniciou uma viagem de trem pelos trilhos que cortam o estado de Cascavel até Paranaguá. Hoje, na última etapa da nossa viagem, nós vamos descer a Serra do Mar no único trecho em que há o transporte de passageiros. É uma viagem para se encantar com as paisagens, com as histórias e com um traçado ousado, considerado por muitos na época da construção impossível de ser executado. A viagem é uma das mais marcantes do Paraná. Os trilhos passeiam por um cenário único. Penhascos, pontes, a mata exuberante no coração da Serra do Mar. Difícil não pensar nos desafios para a construção de uma ferrovia num local de acesso tão difícil, quanto mais 130 anos atrás. Nossa viagem começa no centro de Curitiba, no lugar chamado pelos moradores da capital de Rodoferroviária. É a parada dos ônibus intermunicipais e também a estação de passageiros que embarcam no trem até Morretes. Bom dia, bem-vindos. Nos fins de semana, o saguão fica cheio. Gente de todo o Brasil e até de outros países. Às 8h15 da manhã, o embarque é liberado. O trem fascina a boa parte das pessoas. Elas chegam aqui e ficam encantadas com o universo do trem. E a gente, claro, também vai participar dessa viagem. Daqui de Curitiba até Morretes, o passeio dura mais ou menos 3 horas. Vamos lá! Os bilhetes custam de R$ 85 até R$ 158, conforme a classe. O trem de passageiros sai todos os dias pela manhã. Esse é o único trecho de ferrovia no Paraná onde é permitido o transporte de passageiros. Pelo trem viajam moradores do litoral e muitos turistas. O advogado João Pereira veio de Porto Alegre com a namorada para passear em Curitiba. Passeio de trem sem deixar de lado as tradições. Lá em Porto Alegre nós não temos esse tipo de turismo, então é sempre uma surpresa, uma novidade. Ao sair da área urbana da região metropolitana de Curitiba, a natureza toma conta do horizonte. E a Mata Atlântica aparece para encantar quem embarcou nessa aventura. Eu achei muito legal, muito bonito. O túnel Roça Nova, em Piraquara, é o primeiro do percurso. Até Paranaguá são 13, mas este é o maior de todos. Tem mais de 450 metros. A partir daí, o passeio fica cada vez mais interessante. É preciso ficar atento às belezas naturais, a história da ferrovia que começou a ser construída em 1880 e só terminou 5 anos depois, vão surgindo pelo caminho. Por ser educadora, eu vejo aqui uma grande possibilidade da gente difundir principalmente a questão, para além da educação, de sustentabilidade, de meio ambiente, questão histórica, construção. E já que a conversa é sobre a história da ferrovia, vamos interromper nossa viagem por alguns minutos para falar com quem entende deste assunto. Eu comecei a andar de trem em 52, 53, por aí, só tinha Maria Fumaça, a locomotiva que funcionava com lenha, né? E você lembra do barulho, inclusive, que fazia? Sim. Na emenda do trilho aqui, tan. Você não esquece, isso ficando ao teu ouvido, né? Rubens Rabitzreuter, de 70 anos, é filho e neto de ferroviário. Economista e historiador, estudou a construção da ferrovia entre Paranaguá e Curitiba e escreveu um livro sobre a Serra do Mar. Rubens guarda um grande acervo com fotos e documentos da ferrovia histórica. Em 1870, por aí, o litoral do Paraná era ligado à capital Curitiba apenas pela Estrada da Graciosa. E precursoramente pelos 3 caminhos que ligavam o litoral a pé, tropas, né? Que era o caminho da Graciosa, o caminho do Itupava e o caminho do Arraial. Mas a estrada da Graciosa, ela já não comportava mais, com os caminhões pequenos da época, o transporte de mercadorias para o litoral, para exportação e coisa que chegava no litoral também para subir para Curitiba, tipo erva mate, madeira, sal, açúcar, essas coisas todas. Aí resolveu-se então de fazer uma ferrovia. Os irmãos Rebouças, o Antônio e o André, resolveram fazer um projeto
e definiram não um projeto, mas uma linha por onde essa ferrovia poderia subir. E mais tarde, anos depois, foi construída a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, exatamente pelo traçado onde eles fizeram o estudo inicial. Várias concessões imperiais foram sendo dadas e somente a quinta é que viabilizou através desse grupo empresarial belga que acabou começando a construção da ferrovia em fevereiro de 1880. Quem comandou as obras nos primeiros 2 anos foi o engenheiro italiano Antônio Ferrucci e nos últimos 3 anos o engenheiro brasileiro João Teixeira Soares. O trabalho para instalar toda a estrutura de pontes, túneis, estações durou 5 anos e, segundo o pesquisador, chegou a envolver 9.000 homens. Um detalhe importante, não houve uso de escravidão aqui, todos os funcionários eram remunerados. Isso é uma pergunta recorrente, né? Não houve escravidão e os alemães, os italianos foram usados com grande intensidade, que moravam na região de Curitiba ou na região de Morretes. Dom Pedro II veio ao Paraná 3 meses depois que os trilhos começaram a ser construídos. Fez o lançamento da pedra fundamental, mas não seguiu o protocolo planejado pelas autoridades daqui. E quando ele chegou, disseram a ele assim: olha, imperador, agora vai ter um banquete aqui na hora do almoço e antes do banquete o senhor vai lançar a pedra fundamental da ferrovia, etc e tal. Mas ninguém me consultou a respeito. Não, eu quero ir para Curitiba imediatamente. O banquete, que tinha sido encomendado para 200 talheres, acabou sendo saboreado pelos funcionários empregados da ferrovia que trabalhavam lá embaixo naquele setor. E ele foi embora com a comitiva e todo mundo de orelha baixa, né, seguiu o imperador para Curitiba. As cópias das fotos feitas pelo fotógrafo oficial de Dom Pedro II na época das obras na Serra do Mar, hoje estão nas mãos de Rubens. Eu destaco como curiosidade é que, num artigo dizia assim: caso o maquinista não compareça de manhã para pegar a locomotiva, ligar a locomotiva para tocar o trem, ele sofreria prisão de 6 meses ou multa de R$50.000. Um verdadeiro tesouro de uma época que poderia ter influenciado na paisagem e nos pontos importantes que a gente encontra hoje em Curitiba. A ferrovia realmente, para escoar a safra, tem que ser. E um novo projeto, ele é fundamental. Na hora que viabilizar, nós podemos ter 2 descidas de serra, né? A atual, né? E a nova aí com grande capacidade. Eu não consigo imaginar daqui 50, 100 anos aquilo ali desativado, entende? Abandonado. Nem que seja turisticamente. Não pode, porque realmente é uma obra-prima, uma coisa maravilhosa, é muito bonito. Daqui a pouco a gente continua a nossa viagem até Paranaguá, passando pelo trecho mais impressionante dessa ferrovia. Hoje, Meu Paraná desce a Serra do Mar de trem. É a última etapa da nossa viagem, que começou em Cascavel, pelo caminho de paisagens inesquecíveis, uma obra de engenharia de 130 anos que até hoje impressiona pela ousadia do traçado. O conjunto montanhoso do Marumbi já pode ser visto de longe. De perto, a gente se encanta ao ver o maior de todos os picos da cadeia, o Olimpo, que tem 1.539 metros de altura. O Marumbi é um dos destinos preferidos dos montanhistas que buscam se aventurar escalando os paredões. O traçado da ferrovia é outra atração. A Ponte São João tem mais de 100 metros de comprimento e uma altura de 55 metros até o leito do rio. É a mais longa e também a mais alta da ferrovia. Uma verdadeira obra de arte e de engenharia, projetada no Brasil e construída na Bélgica. Foi trazida aos pedaços e montada aqui. Os guias que trabalham na linha se encarregam de contar como foi a construção da ferrovia. O viaduto Carvalho é um dos pontos de maior emoção. Nós passamos ali viaduto túnel 5, viaduto Carvalho e túnel 4. Significa o quê? Ali seria tudo um túnel só. Porém, com a explosão da pólvora negra, que foi trazido para cá, né? Com a explosão da pólvora negra, a rocha cedeu. Então eles tiveram que fazer 5 pilares em alvenaria para a sustentação da ferrovia. E assim nasceu o viaduto Carvalho, que se tornou a principal foto do passeio, porque ficou na encosta da rocha, no alto e na curva.
É como se fosse uma serpente. A locomotiva puxa os vagões pela Serra do Mar. É um passeio para apreciar as belas paisagens, curtir uma viagem diferente e se divertir entre amigos. Mara Padilha é guia de turismo e comanda a turma de professoras da educação infantil do município de Curitiba. É a mais animada do grupo. A viagem assim é super animada, a gente tragou música, aí tem uma programação em Morretes, tem passeio para uma cachaçaria. Aproveitar então para conhecer um pouco mais da cultura de Morretes, com a nossa guia animadíssima, né? Que explica tudo pra gente direitinho. O Marton Messaros nasceu na Hungria e mora em Londres. No Paraná, se encantou com a natureza exuberante da Serra do Mar. Tem muita natureza, muito verde, o ar é maravilhoso. Sair da cidade e poder respirar o ar direto da natureza é maravilhoso. Nessa viagem, são 15 vagões lotados. Os espaços são diferentes, conforme a classe de cada um. A econômica, a executiva e a de luxo. Agora a gente chegou no espaço mais luxuoso do trem, são os camarotes. Nesse vagão são 7 cabines, onde algumas famílias preferem ficar para curtir a viagem com um pouco mais de privacidade. Cada camarote tem capacidade para 8 pessoas. Nas paredes, quadros que revelam a beleza da estrada de ferro. Uma viagem encantadora, cheia de surpresas que causa emoção em cada curva, em cada passagem por túnel, por estações. Gente famosa já fez esse mesmo trajeto, como nos conta a Dona Maria Tereza, que trabalha como guia há 16 anos na empresa. Cineasta americano, ítalo-americano, o Francis Ford Coppola. É muito simples, foi assim, uma pessoa maravilhosa. Eu diria que é incrível que uma construção como essa, feita antes de 1900, né? A engenharia, toda a tecnologia que foi empregada e a natureza que está preservada, né? É um passeio incrível. Para os turistas, Morretes, no litoral, é o fim da viagem. Hora de conhecer a pacata cidade de ruas arborizadas e casarões históricos e saborear o barreado, prato típico da gastronomia paranaense preparado com carne. Os trilhos seguem adiante rumo ao Porto de Paranaguá. Esse ano, o número de trens que circulam entre Ponta Grossa, Curitiba e Paranaguá, um dos trechos mais movimentados do sul do país, está aumentando de 14 para 16 trens por dia. Além de grãos, circulam também pelos trilhos 90% do açúcar embarcado no Porto de Paranaguá. E há ainda os containers, que trazem produtos industrializados. Esse é o destino final dos trens que chegam com as riquezas do campo, das indústrias. As cargas abastecem os pátios, os silos e depois seguem para mais uma viagem, desta vez de navio para outros países. No ano passado, 3.400.000 toneladas de grãos chegaram ao porto de trem. São dados da administração do porto. Parece muito, mas representa apenas 20% das cargas de grãos exportadas. No total, em 2015, 17.200.000 toneladas foram embarcadas pelo porto para o exterior. A capacidade de transporte do trem é muito grande. Essa composição, por exemplo, que trouxe carne congelada do norte do estado, veio com 38 vagões, o equivalente à carga de 38 carretas. O crescimento do estado está intimamente ligado à ferrovia, que nasceu para transportar pequenas cargas entre o litoral e a capital e que hoje carrega parte da produção do Paraná. O estado do Paraná é um grande produtor de commodities, como por exemplo os grãos, soja e milho. E por isso ele exige uma infraestrutura de transporte que se caracterize pelo transporte de altos volumes de carga com baixo valor unitário. Então, as ferrovias do estado do Paraná desempenham um papel importante no desenvolvimento do estado, adequando-se à demanda paranaense.
O futuro da ferrovia depende, entre vários fatores, de investimentos, de vontade política, de análises de impacto ambiental. Mas os trilhos são caminhos importantes para o aumento da produtividade e para o crescimento econômico do Paraná. O futuro da ferrovia do estado é promissor se forem executados os investimentos governamentais, incluindo federais, no estado. A ferrovia pode possibilitar um aumento da produtividade logística paranaense muito grande, reduzindo o custo do Brasil. Se a ferrovia vai substituir a rodovia em algum momento, isso deve ser visto de uma maneira positiva diante dos ganhos de produtividade, de competitividade e de ganhos de mercado que os produtos paranaenses podem ter no exterior. Nossa viagem termina aqui. Na semana que vem, temos mais aventuras e histórias aqui no Meu Paraná. Durante as últimas semanas sociais, um ótimo fim de semana a todos e até mais.